sempre gosto de repetir que, se você me conhecesse há alguns anos atrás, jamais iria imaginar que eu me tornaria uma pessoa organizada, disciplinada, esportista e que faz coisas com propósito. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre a organização, a importância da organização, não só na casa, não só na alimentação. E aqui eu não vou dar dicas de alimentação, porque eu não sou uma profissional da área, mas eu gosto muito da disciplina, eu gosto muito da organização, me considero uma pessoa organizada, responsável, mas nem sempre foi assim, eu me tornei esta pessoa. Uma introdução para vocês, eu sempre fui uma pessoa caótica, eu sempre fui uma pessoa que eu deixava tudo para a última hora, eu não tinha disciplina, eu não anotava os meus compromissos. Eu brinco também que eu era mais nova, a cabeça era um pouco mais fresca e eu não tinha tantos compromissos. Mas a verdade é que eu nunca levei a minha vida a sério. Eu sempre pegava muito na brincadeira ou, deixa a vida me levar. Só que quando você, na vida adulta, as coisas mudam. E principalmente quando você é mãe, principalmente quando você não tem tão somente os seus compromissos, você tem os compromissos de um outro ser. Você tem que cuidar, alimentar, ter as responsabilidades com escola, você tem as dias da médica. E eu comecei a sentir a necessidade dessa mudança. Óbvio que eu já tinha trabalhado, começado a trabalhar isso em mim há algum tempo, né? Alguns anos. Lá pelo ano de 2017 eu já comecei esse mundo de desenvolvimento pessoal, disciplina, essas coisas, mas eu não fui tão a fundo. Mas quando a minha filha nasceu, eu senti essa necessidade porque eu pensei, tá, e agora? Agora sou eu não tenho como terceirizar as minhas obrigações. E para ter uma vida organizada, uma vida mais leve, eu preciso ser organizada. O porquê? Nós sabemos que a maternidade, ela te traz muitas demandas, nós temos muitos compromissos, e se você não cuida do seu mental, da sua saúde mental, se você não cuida, não tem uma disciplina, tudo vira caótico. E eu tinha muito medo de seguir por esse caminho, seguir por essa estrada. Eu tinha muito medo de uma depressão pós-parto, eu tinha muito medo de não dar conta. Comecei a olhar para mim com outros olhos, com a ajuda da minha psicóloga, com a ajuda de estudos, de conhecimento, que isso nós podemos fazer voluntariamente. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler, eu comecei a seguir pessoas que poderiam me inspirar de forma positiva, de acordo com a minha realidade. E o que é essa realidade? Óbvio que eu não me inspirava em pessoas que tinham 5 babás, que tinham uma vida financeira totalmente fora da minha realidade, que conseguiam terceirizar toda a rotina, todos os compromissos, porque não era aquilo que eu vivia. Uma coisa que é o meu bordão, que eu uso nos meus trabalhos, eu uso no meu Instagram, eu uso em todos os meus projetos, é impossível cuidar do outro sem cuidar de si mesmo. Cuidar de si para cuidar do outro. E eu comecei a implementar algumas coisas na minha vida, algumas rotinas, nem sempre funcionava. Eu comecei a testar métodos, desenvolvi métodos que faziam sentido para mim, que eu poderia seguir com essa vida organizada. Uma coisa que eu sempre priorizei, priorizo até hoje e converso com mulheres, que não é futilidade isso, é o autocuidado, que não é só uma skincare, que o autocuidado é um café um pouco mais demorado, é fazer algo por si, é ter um hobby, é ter uma paixão, é ter algo que te faça bem e que te desestresse também. O autocuidado para mim era importante. Tendo uma filha, as coisas mudam. Então, o que eu comecei a fazer? Acordar mais cedo. Hoje, acordar às 5, 5 e meia da manhã faz sentido para mim. Porque é o tempo que eu consigo tomar o meu banho tranquila, que é todo aquele meu ritual, cuidados com o cabelo, cuidados com a pele. Eu posso tomar um café da manhã tranquilo. Quando a minha filha acorda, eu já estou pronta e eu já posso dedicar aquele tempo para ela. Mas não é sempre assim. O que acontece? Muitas vezes ela acorda cedo comigo, porque ela dorme muito cedo, ela tem uma rotina de sono também. Mas eu aprendi a não me frustrar. Então, porque também a maternidade tem aquela doação, aquela coisa da doação. Você tem que se doar. A maternidade, ela é um mundo de se doar, de servir. E o retorno é o amor.
E nós sabemos disso, porque eu não romantizo a maternidade. Sim, ela acorda muitas vezes, às vezes as coisas saem um pouco do meu planejado, mas eu aprendi a não me frustrar. Mas na maioria dos dias eu consigo seguir essa rotina. Mas, Vivi, eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo, não tenho só um filho, que eu entendo também esse lado, que já é uma demanda muito maior. Mas, assim, essa é a realidade que tem sentido para a minha vida, essa é a realidade que se adapta para a minha vida, para a minha rotina. E nós temos que renunciar. Muitas vezes o despertador toca e eu tenho sono, mas eu sei que eu vou me frustrar muito mais se eu dormir mais um pouco e ter a rotina toda bagunçada do que acordar naquele momento um pouco cansada, depois você vai, toma um banho, toma um café, você já consegue, tem aquele despertar mais rápido. Essa foi uma introdução para falar para vocês que a vida é feita de renúncias. Nós vamos ter que escolher entre uma rotina mais organizada e como eu posso dizer, renunciar às coisas, renunciar aqueles 15 minutos a mais dormindo. Nós vamos ter que renunciar tantas coisas para outras que fazem sentido para a nossa vida. Eu recebo muitas mensagens, Vivian, mas eu não consigo tomar um café tranquila, Vivian, mas eu não consigo fazer nada para mim mesmo. Tem muitos dias que eu renuncio coisas. Eu organizo a minha semana no domingo. Não tem negociação. A semana não se organiza na segunda-feira. Na segunda-feira nós temos que executar as coisas que nós planejamos. No domingo, eu pego a minha agendinha, que eu anotei tudo, até as coisas básicas. Eu preciso anotar as pequenas coisas, seja comprar um pão, seja fazer um exame da minha filha. Eu coloco por prioridades. E tudo organizado. Segunda, terça, quarta, quinta. Antes eu olhava, quem tem agenda, quem tem que organizar é só quem é empresária, só quem é importante. Gente, nós somos importantes. Nós somos importantes para a nossa vida, nós somos importantes para a vida dos nossos filhos, das pessoas em quais nós temos um convívio. Então, ter uma vida organizada é um sinal de amor próprio. É você levar a sua vida a sério. Não espere você ter um trabalho dos sonhos para você se sentir importante. Você é importante com o que você faz, com as condições que você tem. Eu levo isso muito a sério, como se eu fosse uma mega empresária. Eu pego a minha agendinha, eu anoto tudo que eu tenho que fazer e eu organizo. Segunda, terça, quarta, quinta. Se eu preciso adicionar alguma coisa durante a semana, fica mais fácil. Quando eu acordo na segunda-feira, eu já sei, eu olho minha agenda, o que eu tenho que fazer. O que é prioridade? O que é prioridade? O que é prioridade quando eu acordo? O meu banho tranquilo, que é inegociável, a minha rotina, os meus cuidados, aquela maquiagem leve e um café tranquilo e saudável. Prioridade. Cuidados com a minha filha, dar o banho nela tranquilamente, arrumá-la para a escola. Isso é inegociável, são coisas inegociáveis. É inegociável. Eu sempre falo que muitas vezes eu não consigo buscá-la na escola, mas o cuidado para ela ir para a escola para levar eu faço. Inegociável. O cuidado comigo de manhã é inegociável. Então, e eu sei que isso me fará bem. Escolha algo para você já começar o seu dia que te faça bem. Que você vai falar, nossa, eu fiz isso por mim. Seja uma leitura, seja um banho tranquilo, seja um café, seja um passeio, uma caminhada. A questão da organização, que parece bobo quando nós falamos, mas não é. Tirou do lugar, coloque. E você pode falar, mas isso é óbvio, mas nós não fazemos. Por exemplo, muitas vezes eu me pegava com a casa desorganizada ou com as minhas coisas, mas eu tirava do lugar e não colocava. Ou eu falava, depois eu arrumo. Eu tirava a roupa do varal e não dobrava, não ia organizando e ficava aquela bagunça. Tá, mas é óbvio que se eu tirar e já organizar, depois eu não vou ter trabalho, mas eu fazia? Não. Eu sei que se eu lavar a louça do jantar, no outro dia eu acordo, eu já não acordo frustrada, porque daí eu estou com fome, às vezes eu estou um pouco atrasada, um pouco de pressa, eu tenho que lavar a louça. Isso é óbvio, mas eu faço? Não. Sei que tem pessoas que têm rotinas diferentes, têm uma vida diferente, têm mais filhos, não têm ajuda, enfim. Por isso eu falo, você precisa adaptar a sua vida de acordo com a sua realidade. Não tem que copiar da blogueira famosa. Não se compare. Olhe a sua vida. Você tem que se inspirar e olhar a sua vida com aquilo que funciona para você. Uma outra coisa
isso eu fui adaptando. E eu otimizo o meu tempo. O que é otimizar o meu tempo? Eu tenho uma mania um pouco estranha, mas que me ajuda muito a melhorar idiomas. Eu adoro escutar jornais em outras línguas. Então, se tornou um hábito. Todos os dias eu escuto jornais em inglês, escuto jornais em espanhol, em outras línguas. Isso melhora as línguas que eu estou estudando. Fico informada, óbvio que não são notícias do mundo, é uma coisa que eu sempre gostei. Eu aprendo outro idioma, eu melhoro o meu vocabulário. Então, assim, eu otimizo o meu tempo. Enquanto eu estou me arrumando, já tomei o meu banho, estou me arrumando, eu estou escutando meu podcast. Preparando o café, se eu preciso estudar algo, ter um conhecimento a mais, eu vou otimizando o meu tempo. Se eu estou arrumando a casa, às vezes sim, eu tenho vontade de escutar música, mas às vezes eu preciso estudar para a universidade. Então, claro que eu tenho o meu momento de estudo, mas eu otimizo aquele tempo eu coloco, às vezes eu me gravo falando, né, fazendo os meus resumos, depois eu fico escutando. Ou se tem alguma coisa que eu estou na dúvida, ou que eu posso estudar no YouTube, essas coisas, ou tenho videoaulas gravadas dos meus professores, eu vou estudando, eu otimizo o meu tempo. Eu ganho tempo e otimizo ele. Eu não escuto coisas desnecessárias que não vão agregar na minha vida, não vão me acrescentar em nada. Ah, mas nós hoje não podemos escutar nada, precisa ser só podcast. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando da otimização do tempo, que agregue, que traga valor para a sua vida. A outra coisa também é ter clareza das coisas que você quer. O que é prioridade para a sua vida? O que você almeja na sua vida? Por exemplo, às vezes você fala, mas eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de estudar, eu queria estudar e eu não tenho tempo. Eu fiz uma pesquisa social com mulheres mães sobre a importância do estudo na vida dessas mulheres e a dificuldade que elas têm de estudar. E a maioria foi falta de tempo, falta de oportunidades, rede de apoio. E eu fiz um grupo, um debate de estudos e soluções para muitas dessas mulheres e foi muito legal. Porque nós entramos nesse contexto. O que você pode fazer hoje para você? Vivian, eu tenho vontade de estudar um outro idioma, mas eu não tenho dinheiro para investir num curso, eu não tenho tempo. Ok, quanto tempo você fica no celular? E pasmem, eu já fui assim, essas pessoas me falaram, Vivian, às vezes eu fico 6 horas no celular. Não 6 horas seguidas, mas o tempo de saber se entra e sai da internet. E então, se você for avaliar, tem aplicativos gratuitos que você pode fazer exercícios rápidos. Por exemplo, o exemplo de escutar jornais, coisas em outros idiomas, é de graça. Nós temos tantos meios, YouTube, tantas redes aqui que nós podemos estudar gratuitamente. E é bacana que essas mulheres hoje elas me mandam, Vivian, eu estou otimizando o meu tempo. O tempo que eu ficava escutando coisas desnecessárias, acompanhando vida de famosos, eu estou estudando, eu estou escutando um audiobook, eu estou escutando notícias, eu estou treinando o novo idioma. Isso é muito bacana. A organização ela está muito ligada em otimizar o nosso tempo. 2 em 1, sabe? Eu sou uma pessoa hiperativa, como eu já falei nos outros vídeos, eu sou diagnosticada com TDAH, eu faço uso do medicamento, então eu sou assim, às vezes eu tenho que estar fazendo muitas coisas no mesmo tempo. E tem pessoas que não são assim. Quantas vezes você já desperdiçou o seu tempo olhando a vida de pessoas que não te agregam em nada, acompanhando pessoas que não vão te trazer frutos? E o que você aprendeu com isso? Nada. Às vezes são pequenas coisas que nós deixamos de fazer que fazem muita diferença na nossa vida. Não olhe para você como uma pessoa que não é importante. Por mais que você não seja uma empresária, você não tenha, talvez você fale, eu não tenho um trabalho dos sonhos. Mas leve a sua vida como se ela fosse a coisa mais importante. Eu levo a minha vida a sério, eu olho com amor por isso. Eu tenho prazer e tenho muito orgulho de falar que eu organizo a minha vida, que eu tenho uma agenda, que eu consigo ser organizada. E eu digo a importância do não também, como eu falo nos outros vídeos. Eu tenho toda uma rotina. Às vezes uma pessoa fala, Vivian, vamos fazer tal coisa. Eu falo, não, hoje eu não posso. Mas o que você tem que fazer de importante? Eu tenho os meus compromissos, eu tenho as minhas coisas, eu tenho que estudar, ou talvez eu não queira. Essa organização me traz isso também. O que é importante para a minha vida? O que eu gosto de fazer? O que é importante? Quais são as pessoas que eu quero perto da minha vida?
Isso te faz selecionar, isso te faz ter uma maturidade muito maior. Isso te faz ter respeito por si mesmo. Quando você aprende a organizar a sua vida, a sua rotina, você está colocando, respeitando a pessoa que você é, os seus limites, a sua vida. Nós precisamos da nossa organização. Gostou desse vídeo? Se inscreva no meu canal, deixe um like, compartilhe com quem você acredita que precisa escutar isso. Obrigada por me acompanhar até aqui. Me siga nas redes sociais. Eu estou mais presente no Instagram, onde eu posto um pouco da minha rotina, mostro a minha rotina de corrida, de estudos. Então, obrigada e me acompanhe nos próximos vídeos. Tchau!